Pode parecer roteiro de ficção científica, mas esse é um dos fatos curiosos mais impressionantes já observados pela ciência animal. E o mais incrível, esses nomes são dados pelas próprias mães ainda nos primeiros meses de vida. Os pesquisadores descobriram que cada golfinho desenvolve um assobio único, quase como uma assinatura sonora. E quando outro golfinho reproduz esse som específico, ele responde, como se estivesse ouvindo o próprio nome. Mas como a ciência chegou a essa conclusão? Será que os golfinhos realmente possuem uma espécie de linguagem? E o mais curioso de tudo, eles podem reconhecer amigos mesmo após décadas separados. Prepare-se, porque as curiosidades sobre os golfinhos são muito mais misteriosas do que muita gente imagina. Durante muitos anos, cientistas acreditavam que os sons dos golfinhos eram apenas formas simples de comunicação, cliques, assobios e ruídos usados para caça ou localização. Mas na década de 1960, pesquisadores começaram a perceber algo estranho. Certos golfinhos repetiam sempre o mesmo tipo de assobio. Era como uma assinatura. Esse comportamento chamou atenção especialmente em estudos feitos com o golfinho nariz de garrafa, conhecido cientificamente como golfinho nariz de garrafa. Os cientistas observaram que cada indivíduo criava um som único ainda jovem, e esse som permanecia praticamente o mesmo por toda a vida. No começo parecia apenas coincidência, até que veio a descoberta assustadoramente curiosa. Pesquisadores da University of St Andrews realizaram experimentos extremamente importantes sobre esse comportamento. Eles gravaram os assobios individuais de vários golfinhos e depois reproduziram os sons embaixo d'água. O resultado deixou a comunidade científica impressionada. Quando um golfinho ouvia o assobio assinatura de outro indivíduo conhecido, ele imediatamente reagia. Aproximava-se do som ou respondia vocalmente. Mas quando ouviam assobios aleatórios, simplesmente ignoravam. Ou seja, eles reconheciam indivíduos específicos pelo som. Na prática era algo muito parecido com nomes. Esse é um daqueles fatos curiosos que mudaram completamente a forma como enxergamos os animais marinhos. Aqui vem uma curiosidade ainda mais fascinante. Os filhotes não nascem sabendo esse assobio. Eles o desenvolvem nos primeiros meses de vida. Os cientistas perceberam que muitos filhotes criam sons inspirados nos sons da mãe, como se fosse uma espécie de aprendizado vocal. É algo extremamente raro no reino animal. A maioria dos animais nasce com sons prontos e limitados por instinto. Já os golfinhos conseguem aprender, adaptar e até imitar sons. Isso aproxima os golfinhos de espécies consideradas altamente inteligentes, como papagaios, elefantes e seres humanos. E existe um detalhe ainda mais curioso. Alguns golfinhos conseguem copiar o nome de outro indivíduo apenas para chamá-lo especificamente. É quase como alguém dizendo: "Ei, João", só que em linguagem submarina. Os golfinhos estão entre os animais mais inteligentes do planeta. O cérebro deles possui regiões extremamente desenvolvidas relacionadas à comunicação, emoções e autoconsciência. Alguns estudos sugerem que eles conseguem reconhecer a própria imagem no espelho, resolver problemas complexos, trabalhar em equipe, ensinar técnicas de caça, demonstrar empatia, e até apresentar comportamentos parecidos com luto. Sim, luto. Existem relatos documentados de mães carregando filhotes mortos por horas ou até dias. Esse comportamento foi observado diversas vezes na natureza e ainda intriga pesquisadores do mundo inteiro. São curiosidades assim que fazem muitas pessoas acreditarem que os golfinhos possuem uma inteligência muito mais profunda do que imaginamos. Um dos casos mais conhecidos envolvendo golfinhos aconteceu nos anos 1960, com a pesquisadora Margaret Hall Lovat. Ela participou de um experimento financiado pela NASA que tentava estudar a comunicação entre humanos e golfinhos. O objetivo parecia inacreditável: tentar ensinar linguagem humana a um golfinho. O animal, chamado Peter, convivia diariamente com Margaret durante horas. Embora o experimento tenha sido encerrado e muito criticado depois, ele revelou algo impressionante. Os golfinhos aprendiam padrões sonoros com enorme rapidez. Eles conseguiam memorizar comandos, reconhecer vozes humanas e responder de formas surpreendentes. Até hoje, essa história continua cercada de curiosidades e debates científicos. Agora vem um dos fatos curiosos mais inacreditáveis. Pesquisadores descobriram que os golfinhos possuem uma das memórias sociais mais longas já registradas em animais não humanos. Em estudos realizados nos Estados Unidos, alguns golfinhos reconheceram os assobios de antigos companheiros mesmo após mais de 20 anos separados. 20 anos.
Isso significa que eles mantêm lembranças sociais por décadas. Imagine encontrar alguém que você não vê desde a infância, e reconhecer imediatamente apenas pela voz. É exatamente isso que os golfinhos fazem. Embora os cientistas ainda não considerem os sons dos golfinhos uma linguagem completa como a humana, muitos pesquisadores acreditam que estamos apenas começando a entender sua complexidade. Os golfinhos usam assobios, cliques, pulsos sonoros, sons de alta frequência e sinais corporais, e tudo isso possui funções diferentes. Alguns sons servem para localização usando ecolocalização, outros parecem indicar emoções, alertas ou identificação social. A ecolocalização, inclusive, é outro fenômeno extremamente curioso. Os golfinhos emitem sons que batem nos objetos e retornam como eco, permitindo que eles literalmente enxerguem o ambiente através do som. É como um sonar biológico. Ao longo dos anos, surgiram diversos relatos verídicos envolvendo golfinhos ajudando humanos. Existem casos registrados de golfinhos protegendo nadadores contra tubarões, guiando pessoas perdidas no mar e até ajudando pescadores. Um caso famoso aconteceu na Nova Zelândia no fim do século XIX. Um golfinho conhecido como Pelorus Jack acompanhava embarcações por um trecho marítimo extremamente perigoso. Marinheiros afirmavam que ele guiava os navios em segurança. A história ficou tão famosa que o animal recebeu proteção oficial do governo. Foi um dos primeiros animais marinhos protegidos por lei na história. Mesmo com décadas de pesquisas, ainda sabemos muito pouco sobre a mente dos golfinhos. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas, porque quanto mais a ciência descobre, mais perguntas aparecem. Vocês sabiam disso?